Bom dia, ouvintes da Rádio Cidade. Aqui estamos em uma data mais do que especial para tratarmos, na nossa coluna Educação na Cidade, sobre o Dia do Professor. Essa profissão que é milenar, essa profissão que está em todas as culturas, não da mesma forma, mas que traz para nós uma perspectiva muito diferenciada. Ser professor significa, antes de mais nada, investir no futuro. Porque somos nós, professores, os responsáveis pelos processos de educação formal, os processos de endoculturação, ou seja, de passar os conhecimentos, os valores, de passar a forma de enxergar a história e o mundo para gerações vindouras, de forma que nós possamos dar diferentes perspectivas de futuro para os nossos conterrâneos, para os nossos alunos, no final das contas. Ao longo da história, a perspectiva da visão do professor em relação ao ensino e aprendizagem, em relação ao aluno, mudou. Por exemplo, no período medieval, a relação era do professor, aquele que tinha a luz do conhecimento, para com o aluno, aquele que era ausente de conhecimento. Alúmino significa, antes de mais nada, uma pessoa sem luz. Então, o processo de conhecimento muitas vezes se acreditava acontecer através de um processo de transferência entre aquele que conhecia muito para aquele que conhecia pouco. Bem, esse significado não é que ele tenha morrido completamente, mas ele foi ressignificado. Ou seja, hoje, nas novas perspectivas, nós entendemos que não há uma pessoa sem luz. Todas as pessoas têm o conhecimento empírico, ou seja, aquele conhecimento advindo da experiência, tem aquele conhecimento da cultura primeira que cada um tem, que é aprendido em casa, na igreja, nas associações, de uma forma geral. E cabe ao professor tentar entender todos esses processos, toda essa diversidade que o aluno já traz consigo, para poder fazer com que aquele cronograma escolar seja obedecido, aqueles conteúdos que precisam ser passados também ser colocados, mas agora dentro de um contexto muito mais conectado com os processos de cidadania, de diversidade, de tolerância, de respeito ao outro. Hoje o professor, independentemente da matéria que ele leciona, ele é alguém que está conectado com a realidade. Afinal de contas, nós somos uma geração hiperconectada. Temos smartphone, temos acesso à internet de uma forma geral, mesmo que não da mesma forma para todas as pessoas, e mesmo que alguns tenham de forma precária. Mas o professor, ele é aquele, que está sintonizado com os últimos acontecimentos. Infelizmente, no período que nós estamos vivenciando, por exemplo, é um período em que acontecem guerras. Então, nós temos há pouquíssimos dias a eclosão de uma guerra em Israel, principalmente ali focada na região da faixa de Gaza. Nós temos a guerra da Ucrânia. Nós temos outra guerra terrível, uma guerra civil terrível no Sudão. Então, o professor pode aproveitar esses fatos exatamente para contextualizar a realidade, fazendo com que o aluno, além do conteúdo aprendido, ele também saiba aquilo que está acontecendo no mundo. Ele também consiga fazer aquilo que Paulo Freire chamava de leitura de mundo. Ou seja, ele ser alguém que está sintonizado com a realidade. É exatamente por isso que o professor não pode ser sobrecarregado. O professor ele não pode ser aquele que tem 10 mil empregos para poder pagar as suas contas. O professor tem que ser bem remunerado. O professor tem que ler. O professor tem que ler sobre tudo. Ele tem que ter condições financeiras de ter assinatura de plataformas de streaming. Porque os nossos alunos, eles estão ligados nos streams. Eles sabem das últimas produções que estão acontecendo. Ele tem que conversar com o seu aluno sobre qual é a série que ele está assistindo, qual é o gosto musical que ele tem. Portanto, o professor precisa de tempo. Então, salário é muito importante para professor, mas tempo também. A valorização da carreira docente passa pelo fato de que o professor ele deve ser alguém visto de forma diferenciada na sociedade. Ele é o profissional que forma todas as outras profissões. Ele pega o indivíduo desde quando ele é muito pequenininho ali na pré-escola e o acompanha ao longo da jornada. Seja no ensino técnico, seja no término do ensino médio, na graduação, se for para a universidade, e nos cursos de pós-graduação. Porque cada vez mais nós temos uma gama de pessoas que nunca param de estudar.
Então, a carreira do professor é uma carreira da qual a sociedade depende dela. Quando o professor é bem cuidado, valorizado, informado, sintonizado com a realidade e consegue sintonizar-se bem com os seus alunos, a aula flui de uma forma leve, dinâmica, interessante, fazendo com que o processo de ensino e aprendizagem seja algo prazeroso. Então, no Dia do Professor, nós desejamos que essa carreira tão bonita, ela seja valorada, que os nossos governantes, os donos de escola privada, saibam que sem o professor, o processo de ensino não acontece. Que você que é pai e mãe, valorize muito o processo de educação do seu filho. Essa educação que é complementar a sua, que você dá em sua casa. Aquele processo educacional que forma o seu filho para a vida. E se você que é professor, saiba, a sua profissão é uma das mais importantes do mundo. Você é uma pessoa que faz diferença. Assim sendo, um feliz Dia dos Professores para todos os nossos docentes e que, de fato, nós possamos ter e viver em um país que valorize muito essa profissão belíssima. Então, um beijo grande no coração de todos os nossos professores e que nós tenhamos motivos para comemorar.